Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, cara, é um vídeo bem curioso, porque é a primeira vez que eu venho falar sobre bot em si aqui no meu canal, devido a uma live que eu fiz, cara. A gente tava trocando ideia nessa live no dia 4. Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, né? Mas a gente acabou entrando em um pequeno debate ali sobre o bot, cada um deu sua opinião a respeito, o que achava e tal. Não foi nenhuma discussão tão absurdo assim, mas foi um assunto que a gente pautou e ficou por bastante tempo falando sobre isso, né? E o LVK, ele deu uma sugestão ali bem legal de vídeo, cara. Ele falou, pô, Shark, por que você não faz um vídeo falando ali dos farms que você pegaria pelo bot ou não? E eu fiquei pensando muito nessa ideia, porque todos os farms que eu tenho na minha conta, eu farmei na mão, cara. Farmei realmente na mão, sofrido. Então eu sei muito bem como é pegar uma Radiant de Goddess of War, uma Necrotic, um bônus da Archmage, um exemplo. Eu sofri pra caramba pra poder pegar esses itens e realmente peguei tudo na mão. Demorou muito tempo, não foi nada tão fácil. E eu falei, pô, cara, curioso. Eu acho que realmente talvez vale a pena trazer esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Então com isso, cara, eu quero até mudar de tela aqui agora. Eu quero poder fazer esse vídeo. Eu coloquei até um tier list, né? Eu acho que vai ficar muito mais fácil para poder dividir ali, muito mais organizado também, do que fazer no Photoshop, sei lá, tentar dividir no Photoshop. Então acho que aqui foi a melhor forma que eu encontrei para fazer esse vídeo. E eu quero poder dividir aqui, cara, o que eu acho que dá para farmar na mão e os farms que eu acho que assim, não, esse daqui é no bot, mano, não dá. Esse farm aqui, muita gente vai pegar ou já pegou pelo bot porque o farm é muito insano. Então o intuito desse vídeo não é recomendar você a usar bot, mas igual eu citei na live, sabe? O problema maior é a empresa, é como que ela executa esse tipo de farm dentro do jogo, que é bem maçante. Uma boa parte dos itens realmente tem um farm maçante, toma muito tempo, cara. Assim, você fica horas matando, sei lá, 5.000 bonecos e repetir isso basicamente 10 vezes, sabe? Então, realmente chega a ser muito absurdo. Então eu queria fazer esse vídeo bem diferente aqui no canal. Gostei da ideia e se for interessante a gente pode trazer outros conteúdos mais ou menos nessa pegada, certo? E eu coloquei aqui na primeira lista, né, os farms que eu vejo assim, não, esse daqui é bot, tá ligado? É um farm de bot, literalmente. E aqui embaixo significa que o item dá pra farmar na mão de boa, sabe? E eu vou começar aqui em ordem, vamos começar pela Apoteose. Apoteose é um tipo de farm que não dá pra farmar no bot, porque precisa fazer ultra. E é um farm 100% ultra. Então é um farm que tu tem que farmar na mão. Talvez tem gente que usa o bot pra farmar ela, eu não duvido. Porque, pelo que a rapaziada vem falando aí, os caras conseguem fazer ultra boss pelo bot, mano. É absurdo isso. Mas é um farm que dá pra farmar na mão. Não precisa de bot pra pegar isso aqui, né, rapaziada? Aqui também tem a Drag of Time. Eu não sei se dá pra considerar a Drag of Time como um hard farm tão insano, mas eu coloquei alguns itens aqui pra não ficar muito curto esse vídeo. Mas a Drag of Time, na minha opinião, é um farm que dá pra pegar na mão de boa, cara. A Drag of Time eu acho um dos farms mais divertidos que tem no jogo, cara. Então é um farm que eu nem recomendo farmar pelo bot. Na verdade, qualquer farm eu nem recomendo, mas é a critério de cada um. Mas é um farm que eu acho muito legal, muito divertido, a dinâmica da quest. Você vai visitando outros mapas bem legais, então é um farm que eu acho muito massa. Aqui no próximo farm temos a Martial, que foi um dos maiores memes aí que veio no ano passado de classe, né? Uma das piores classes, assim. Acho que não dá nem pra considerar isso como hard farm, mas enfim. Mas é um farm que dá pra pegar na mão, sim, de boa. Principalmente se você for member. Porque tem uma quest lá em Death, acho que é barra de Join Death, né? Com TH, Death, né? Que é bem naquele Join da morte lá. Você consegue pegar algumas quests e você consegue fazer bem fácil, cara. Esse aqui, na minha opinião, não precisa de bot pra farmar. Acho que, na minha opinião, o cara que usa bot pra farmar esse aqui é um cara que tá nem aí pra nada. Tipo assim, só quero pegar essa bomba aqui mesmo e foda-se tudo, tá ligado? A gente tem aqui também a roupa do Malgor, que é uma roupa bem insana de pegar. Confesso que atualmente, cara, ela tá mais tranquila. Na época que eu peguei foi muito insano. Porém, como muita coisa mudou de lá pra cá, porque os mapas do Malgor era muito insano pra poder matar os monstros. Tipo assim, os monstros tinham 100k de vida, tá ligado? Level 80, 90. Só que recentemente eles nerfaram, né, os monstros. Facilitou muito, cara. Atualmente eu coloco que dá pra farmar na mão. Mas se fosse na época, cara, daria pra colocar no bot, hein? Daria pra colocar no bot. Porque isso daqui é insano, cara. É insano pra pegar. Só que atualmente, olhando pros dias atuais, eu acho que dá pra farmar na mão sim.
porque tá muito mais fácil. Cara, eu nem vou seguir na ordem aqui, que eu tô vendo que eu coloquei a maioria dos itens mais fácil de se pegar na primeira lista aqui e coloquei as bombas por último, tá vendo? Agora que eu tô reparando e eu não vou seguir a ordem não. Eu quero pegar aqui a Necrotic, cara. Eu quero ser um pouco mais ousado. Necrotic, a gente vai pegar como exemplo só a versão original, porque tem várias variantes que também são hard farm. Mas essa daqui pra mim é a espada mais difícil de se pegar dentro do jogo, cara. Eu coloco na lista de bot porque é um farm muito insano, principalmente Void Aura. Tem muito aquela questão, né, que você consegue pegar pelas diárias, facilita muito, acaba ajudando bastante pra poder pegar a Necrotic. Só que, cara, é um farm indeciso, na minha opinião. Então eu deixo, sim, como um farm que, tipo assim, pô, se eu fosse um usuário de bot, eu pegaria pelo bot, mano. Porque eu farmei isso daqui na mão e, cara... Eu lembro que eu farmei isso daqui foi bem quando eu voltei a jogar QW. E foi péssima a experiência que eu tive, porque eu fiquei horas e horas, acho que fiquei quase um mês, se eu não me engano, farmando isso aqui. Pra mim foi uma experiência péssima, principalmente porque eu tive que farmar a Sepulture, né? Eu tive que farmar porque eu não tinha na época. Aí eu farmei a Sepulture pra facilitar esse farm. Depois eu vim pra esse farm e falei, meu Deus, nunca mais. Então eu deixo a Necrotezinha aqui no farm de bot, cara. Pra mim é um tipo de farm feito pra quem usa bot, infelizmente. Agora eu gostaria de pegar aqui os encantamentos Forge, cara. Eu vou incluir no geral aqui, mas eu tô pegando como referência principalmente os principais. Tipo Dautlings, Ravenos, esses encantamentos que são um pouco mais difíceis de se pegar. Mas eu tô incluindo aqui no geral... Porque se eu fosse incluir Ravenos, Smite, Valiency, um por um, não ia ficar, sei lá, ia ficar meio bagunçado aqui, né? Mas enfim, esse é um tipo de farm que eu acho que dá pra farmar na mão sim. É certo que tem alguns encantamentos muito chato pra se farmar, tem outros também que precisa de ultra, então de qualquer forma não dá pra se usar em bot, né? Mas eu acho que é um farm difícil, porém aceitável. Aceitável, dá pra pegar assim pelo farm normal bem de boa. Principalmente os Helmet e as Cape. As espadas também são bem tranquilas. Acho que começa a ficar bem mais difícil no Ravenos, no Dautlings, nesses tipos de encantamentos mais novos que chegaram recentemente. Então eu vejo que dá pra farmar na mão sim, hein, rapaziada. E agora eu gostaria de falar da Arcana Invoker, que é uma das classes que veio recentemente, uma das melhores classes atuais aí do jogo. E cara, esse farm tem que levar em consideração duas coisas, né? É um farm que você consegue pegar somente com Ultra. Só com insígnias você pega ela. E foi literalmente o que eu fiz. Eu peguei ela 100% pelo Ultra. Tanto que eu peguei ela no primeiro dia. Só que eu não vou levar em consideração o farm de Ultra. Eu lembro que eu fiz um vídeo de tutorial de como pegar ela. Tem um vídeo no meu canal. E eu sei muito bem como que é para pegar essa classe pelo farm normal. Eu não peguei ela pelo farm normal. Mas esse tutorial que eu fiz... Eu tive que visitar todos os mapas e tudo. E aquilo ali já me deu noção suficiente para mim ter conhecimento que é um farm muito insano. Então eu colocaria sim. Eu colocaria na lista de bot porque é um farm maçante, é um farm chato, tem muitos bosses que tem um drop rate de item muito baixo, então você tem que ficar repetindo lá um boss, sei lá, mano, de 250, 300 mil de vida, então... É um farm doloroso, literalmente. Então eu deixo esse farm aqui nessa lista. É um farm que, se eu usasse bot, eu farmaria pelo bot, assim, sem pensar duas vezes, cara. Claro, se eu não fizesse Ultra, né? Porque Ultra é bem de boa. Pra quem coleciona insígnias aí, consegue pegar esse aqui em um tapa só. Mas um detalhe também, eu não posso descartar totalmente a possibilidade de pegar com Ultra, né? Então, talvez, se a pessoa for mesclar no farm normal e nos ultra, faz ultra, mas continua farmando no farm normal, eu acho que dá pra colocar aqui na mão, cara. Eu acho. Somente por causa dessa opção do farm de ultra, tá? Mas levando somente em consideração o farm normal, eu deixaria aqui. Então assim, sei lá, dá pra ficar aqui, mas dá pra ficar aqui também. Mas eu vou deixar pelo bot aqui, porque essa lista tá muito vazia. Bom, agora eu gostaria de falar da Void Rain Lord. É uma classe que... Cara, ela por muito tempo foi bem difícil de pegar. Depende muito da época que tu pegou ela. Pra quem me conhece sabe, eu costumo falar que a Void, na minha opinião, é o item mais difícil que eu já peguei na minha vida dentro do jogo. Mas devido à época que eu peguei esse item, né? Eu peguei ela bem no lançamento, na época eu tava bem ativo. E eu demorei mais de um mês pra poder pegar ela, jogando demais. Mas aí entra aquela questão, eu não tinha os pets de farm, então isso dificultou muito pra mim poder pegar ela.
Só que trazendo para os dias atuais, cara, eu acho que dá para pegar na mão sim. Principalmente se você tiver os pets de farm, ela não fica tão insana assim. Dá para pegar na mão? Depende. Se você for um cara que não tem nenhum pet de farm, cara, aí complica a sua vida, hein? Aí complica. Aí talvez dá para colocar ela aqui. Só que aí vai de situação para situação. É o mesmo caso da Arcana Invoker. Se você é um cara que faz ultra, eu acho que dá para farmar na mão. Mas se você é um cara que tá farmando só pelo farm normal, meu parceiro, botzinho vai te ajudar muito. E cara, eu não quero promover bot aqui, tá? Mas é uma realidade mais que real dentro do AQW, então eu não vejo nenhum problema a gente falar a respeito disso. Eu nunca gostei, pra ser sincero, de ficar pautando bot, não sei o que, mesmo que isso traga views pra caramba, mas eu não ligo pra isso, então, sei lá, eu tento evitar, sabe? Mas enfim, então vamos lá, vamos pegar o próximo item. Próximo item que eu vou pegar, vai ser esse daqui, ó, Legion Forge. Cara, esse item eu farmei até recente. Recente que eu falo no ano passado, cara. Esse item, meu Deus. Sem sombra de dúvidas, bot, cara. Esse é um farm insuportável, na minha opinião. Coloco até na lista dos farms, assim, mais insano que eu já peguei. É insuportável esse farm. E aí muita gente pode pegar e falar, pô, Shark, mas agora tem as diárias, né? As quests diárias que facilita muito, o Soul Sand, né, um exemplo. Só que mesmo assim eu acho um farm bem suportável. É um tipo de farm que dá para você pegar 100% pela diária. Então assim, ao mesmo tempo que dá para colocar aqui, dá para colocar aqui também, tá? Aí entra no mesmo caso da Arcana e da Void. Só que isso daqui para mim foi insuportável. Pelo menos a experiência que eu tive foi assim, nossa, ridícula. É um farm muito chato e você tem que ficar repetindo várias vezes aquela quest lá do altar. Você fica matando lá, matando. Cara, é um tipo de item que gera dúvida, mas pelo menos pra mim foi uma experiência ruim. Se eu pudesse farmar no bot, eu farmaria no bot, viu? É papo reto mesmo. Mas depende da visão de cada um. Acho que atualmente tá muito mais tranquilo pra se pegar por causa dessas mudanças que teve, né? Então, vou manter aqui, vai. Vou manter aqui por enquanto. Mas dá pra ficar aqui também. Mas vai ficar aqui. Agora eu gostaria de pegar a Aue Santa, tá vendo? Que é a armadura que tem o maior boost aí de reputação, XP, né? É basicamente uma armadura que te dá boost desse tipo de vantagem, né? É um tipo de item que, na minha opinião, eu farmaria no bot também. Nossa, farmar na mão isso aqui é osso. Eu farmei. Isso daqui é muito insano. Principalmente que é um farm que te pede outros hard farm. Eu acho que é um dos maiores problemas que tem esse farm. Esse é um farm que pede a Armor do Drakate. Assim, é uns farmzinho meio chato, sabe? Que você tem que ir pegando pra conseguir pegar essa armadura. Então, se eu pudesse colocar, eu colocaria nessa lista de bot, porque, pelo menos pra mim, esse aqui foi muito chato de pegar. Agora eu gostaria de vir aqui na capa do Carnax. Isso daqui pra mim é um item que dá pra farmar na mão. Acho que nem dá pra farmar pelo bot, né? Porque você tem que fazer o Ultra Carnax. Mas quero ser sincero em uma coisa pra vocês. Se o Dark Carnax não tivesse aquela mecânica que te fizesse ficar movimentando, ficaria aqui, ó, facilmente, mano. Só não fica por causa que você tem que farmar. Você mesmo tem que ficar guiando o seu boneco ali. Então, consequentemente, você tem que jogar o jogo. Essa espada aqui do Eclipse, ela tem que ficar aqui, porque é uma dungeon que você precisa fazer. Eu acho que é tipo assim, um item que nem dá pra você pegar pelo bot, né? Querendo ou não. Então, dá pra pegar na mão. É chato? É diária? Mas dá pra pegar na mão, vai. Agora a badzinha aqui de estrela, isso daqui eu coloquei só pelo meme, cara. Mas isso aqui é aqui sem dúvidas, cara. Não tem como. Isso daqui é insuportável. É literalmente você matar 1 milhão de monstros. É literalmente. É isso. Você matar 1 milhão. Você tem que matar 1 milhão lá. Vai matando o mesmo monstro infinitamente. Eu acho que isso daqui literalmente se resume em um farm de bot. Literalmente isso, cara. É escroto esse tipo de farm, cara. Meu Deus. Agora falando um pouco da Arcfiend Dawnlord. Esse é um farm que, na minha opinião, dá pra farmar na mão. É um farm de boa. Não é tão absurdo assim. Nossa, que farm insuportável. É um farm tranquilo, cara. Só é um pouco chato pra você dropar alguns itens, mas é de boa. Dá pra pegar na mão, tá? Bem de boa mesmo. Agora eu queria falar da Veros Donkey Knight, que é uma das classes que veio recentemente, 2023, se eu não me engano, né? Veio no aniversário. É um hard farm que, cara, se eu pudesse, eu colocaria aqui, hein? Colocaria. Na minha opinião, é um farm bem suportável, bem chato pra se fazer. Até que assim, cara, eu farmei ela na mão.
Eu acho que uma Arcana Invoker é até bem mais tranquila do que ela, porém é um farm chato, cara. Eu acho que eu perdi um pouco da memória de como que é o farm dela, só que eu lembro que não foi fácil. Eu lembro que eu sofri pra caramba pra poder pegar essa classe. Então acho que eu deixo aqui, um farm de bot, literalmente. Agora vamos falar aqui da Hollowbore Donkey Knight. Aqui eu quero poder incluir a Necrotic também, todos os itens que vem nesse Hard Farm. Esse é o único Hard Farm que eu coloquei da Hollowbore, porque eu não quis colocar os outros eu não achei tão absurdo assim. Eu acho que o mais dificinho mesmo é esse daqui. E na minha opinião, cara, é um item que eu colocaria como farm de bot. Só que ao mesmo tempo, o farm dela não é tão insuportável. Não é, tipo, tão exagerado assim. Então, eu acredito que dá para poder pegar bem de boa. Só que a gente tem que levar em consideração que é um tipo de farm que exige uma necrótica, um exemplo. Você precisa da versão original para conseguir pegar a versão Hollowbore. Então, se você inclui o pré-requisito, acho que merece ficar aqui, né? Eu acho que é um pouco mais justo, né, colocar ela aqui por causa dos pré-requisitos. E se colocar o pré-requisito, fica insuportável, meu amigo. Eu vou deixar aqui, vai, eu vou deixar. A lista aqui tá ficando bem disputada, hein, cara. Caraca. Mas vamos lá. A gente tem esse helmet aqui, que na minha opinião é um helmet que merece estar aqui. Nem é pela dificuldade, mas é por ser um farm tão repetitivo, esse helmet pra mim... Nossa, farm nojento. Porra, eu lembro que eu ficava naquele mapa lá do Dage matando os mobs lá infinitamente. E aquilo ali pra mim se resume em um farm de bot. É um farm bem chato, bem enjoativo pra poder pegar. Então, não é nem pela dificuldade imensa, mas é porque é um farm de bot, literalmente. Eu acho que um dos maiores problemas, assim, nos farms é você ficar numa sala repetindo a mesma coisa por muito tempo. Isso que acaba deixando o farm insuportável. Insuportável mesmo. Mas bem, vamos lá. Archmage. A gente tem a classe Archmage. Talvez eu poderia incluir o bônus da Archmage, que acaba piorando 1000 vezes esse farm. Então vamos levar em consideração um bônus também da Archmage. Acho que seria válido, né? Mas mesmo se eu não incluísse o bônus, eu deixaria aqui de qualquer forma. Bot. Farm de bot pra mim. Acho que o problema maior desse farm, cara, é porque nesse atual momento não tem quase ninguém fazendo. São poucas pessoas que tá farmando essa classe. Eu vi gente falando que pegou ela no lançamento com 2 dias, tá ligado? O farm dela se torna muito fácil quando tem muita gente fazendo. Só que como atualmente não tem quase ninguém fazendo, e quando eu peguei ela não tinha ninguém fazendo, eu sofri muito pra pegar ela. E o bônus, por isso que eu deixo aqui que é um farm de bot. Literalmente, é insuportável isso aqui, mano. Tá louco. Principalmente o bônus. Agora falando da Causa Avenger. Causa Avenger, né, eu coloquei aqui só por meme mesmo, mas é um farm que tem que pegar na mão, porque precisa fazer o Champion Dracat. É semanalmente, você leva um mês pra poder pegar, então assim, é um farm que dá pra farmar na mão, de boa. E acho que você nem consegue fazer pelo bot também, né? Até que consegue, né? Mas dá pra fazer de boa na mão isso aqui, mano. É possível que os caras vão usar bot até pra pegar a Causa Avenger. Agora falando da Celestial Commander, coloquei também um pouco mais pelo meme. É um farm que, na minha opinião, dá pra pegar na mão de boa. Pô, cara, o cara usar bot pra pegar isso aqui é foda, hein? Pior que muita gente pegou, hein? Acredito eu. Mas é um farm que, na minha opinião, dá pra pegar na mão de boa, não é tão difícil, dá bad. É um farm tranquilo, mano. Tranquilaço. Leisure Revenant, nosso penúltimo item. Esse daqui gera um pouco de polêmica, hein? Por quê? Atualmente, o farm se encontra muito fácil. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Eles atualizaram bastante as quests. Até os stacks dos itens, diminuiu muito os stacks lá, que você precisava, né, para poder pegar essa classe. Com isso também tem o Ultra Dage. Então, atualmente, na minha opinião, esse é um farm que dá para pegar na mão. Você duvidando de mim ou não, tá? Só que ao mesmo tempo, é um farm que ele atrai bot pela quantidade absurda de itens que você precisa, né? Então, se eu fosse olhar por esse lado, esse é um item que seria um item de bot. Literalmente, cara. Mas como tem a possibilidade de você pegar pelo Ultra, e com as mudanças que eles trouxeram, né, nas quests, nos stacks, eu acho que dá pra pegar na mão, se você for fazer pelo Ultra. Aí entra naquela mesma questão da Arcana Invoker. Um exemplo, se você fizer pelo Ultra, facilita muito. Se você não fizer, complica mais. É o mesmo caso da Leisure Revenant. Mas eu acho que dá pra farmar na mão. Ou não. Não sei. Isso aqui gera dúvidas. Muitas dúvidas. Eu peguei ela sem ser pelo Ultra. E na situação que eu peguei ela, eu colocaria ela aqui. É um farm de bot. E eu vou colocar.
Eu ia colocar na mão por causa dos Ultras. Mas já que eu coloquei Arcane Invoker aqui, eu vou colocar a Legion Revenant aqui também para ser mais justo, certo? E bom, rapaziada, para finalizar o último item, Radiant de Golden of War, a armadura mais difícil de pegar do jogo. Acho que aqui não precisa nem de muita discussão, né? É literalmente aqui. Pô, mano, e pior que a lista ficou bem equilibrada, né, mano? 100% igual. Isso aqui tá meio esquisito, né? Isso aqui não dá pra farmar na mão. É certo que muita coisa você precisa fazer o Ultra Speaker e tu não consegue fazer aquilo pelo bot, né? Porém, todos os outros itens, cara, tirando as insígnias, cara, não dá pra farmar na mão, hein? Eu farmei, tá. Mas é sofrido, hein? Principalmente que tu precisa da armadura do Malgo. Você precisa de vários outros itens, de várias outras armaduras, que também são hard farm. Então, na minha opinião, esse aqui é farm de bot. Literalmente, farm de bot. Cara, por incrível que pareça, a lista ela ficou bem equilibrada. Igual eu cheguei de explicar, né? Depende muito da situação que tu pega o item, né? Devido às mudanças que teve, em questão de Ultra Boss ou não, acho que é bom levar em consideração os Ultra Boss, porque tá disponível aí para todo mundo fazer. Nessas duas situações da Arcane Invoker e da Legion Revenant, eu tirei um pouco a questão dos Ultra Boss, porque são classes que você pega literalmente só com Ultra Boss, né? Então, assim, falando um pouco mais do farm dela mesmo, é um farm que pede bot. Literalmente. E essa é a minha lista, cara. Na minha opinião, todos esses itens aqui abaixo são itens que dá pra pegar na mão de boa. Acima aqui, cara, são farms insuportáveis. Insuportáveis. Talvez se eu fosse mudar algo aqui, rapaziada, eu tiraria esse item daqui e eu tiraria esse helmet aqui. Pra mim, todos esses hard farms são farms insuportáveis. Esses dois aqui não chegam a ser farms tão insuportáveis assim. Porém, são farms que pedem bot. Vai. É aqueles farms muito repetitivo, né? Então eu acho que eu vou deixar aqui nessa lista para ficar um pouco mais equilibrado e um pouco mais justo, certo? Mas, rapaziada, eu queria ver o comentário de vocês a respeito desses hard farm. Talvez tenha algum farm aqui que você acha que dá para farmar na mão de boa. Ou talvez o que tá na lista de baixo que não dá para farmar na mão. Deixa aí no comentário que eu tô muito curioso para ver a opinião de vocês, certo? É um videozinho legal para poder entreter, sair um pouco do padrão, né? Só para ter um vídeo um pouco mais diferente aqui no canal, certo? Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.